nós não tínhamos um tema em específico. E eu sempre aguardo o Roberto. Ele tinha dito a princípio para conversar com você sobre o exercício da mediunidade. Depois ele falou, deixa o tema livre. E depois ele falou, vamos mesclar, né? Então, eu não vou ficar somente sobre o exercício da mediunidade. Eu disse a ele, vamos conversar, né? Não só sobre a mediunidade, mas vamos conversar como todos que ainda estão, né, seguros e firmes nas mãos de Deus. Então, por que veio esse assunto? Essa semana, meu telefone choveu de mensagens, pessoas perguntando o seguinte: Ana, você viu isso? Ana, você viu aquilo, né? Então, primeiramente, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Uma das máximas do Espiritismo é isso, né? Não julgueis. Então, nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para poder olhar um determinado problema e tentar desse problema tirar algum aprendizado, né? E fazer as devidas reflexões que a gente precisa fazer. Então, o que chegou para mim foi o seguinte, né? As pessoas me falando sobre médiums que estão desistindo, que estão deixando de lado, ou deixando de lado em parte, a questão da mediunidade, não querendo mais exercer a mediunidade quando o assunto é envolvimento com o público, com o outro, com aquele que busca, com aquele que está vindo atrás, seja lá o motivo que for, seja por psicografia, seja por notícia, seja por estudo, né? A gente sabe, né? Nós aqui sabemos, nós somos estudantes e sabemos que médium, por intuição, todos nós somos, né? Todos nós temos algum grau de mediunidade. E tem os médiums que já vêm, né? Tem essa faculdade, mas já vem com um projeto reencarnatório, dentro do seu projeto reencarnatório. Muito viva essa questão da mediunidade, né? Por N motivos, que não cabe a nós numerar, mas por inúmeros motivos. E já dizia Raul Teixeira, né, que mediunidade não é para quem quer, mediunidade é para quem aguenta, né? E isso é verdade. Mas só que eu ainda amplifico essa frase. Não é que mediunidade é para quem quer, para quem aguenta. Falar de Deus, levar a doutrina e estar ali firme no seu propósito, não é para quem quer. É para quem aguenta, porque nós estamos em tempos difíceis. E os tempos difíceis nos mostra cada vez mais, assim como já disse Joana de Ângeles, que o ser humano evoluiu muito intelectualmente, mas esqueceu de evoluir-se moralmente. E por termos esquecido da evolução moral ao qual nós viemos buscar, que tem muita gente caindo. E não é só médium. Vai cair médium, vai cair aqueles, né, que servem a Deus, que estão aí prontos para poder servir. Muitos vão perder a fé, né? E isso é sério, mas já estava previsto no momento de transição. Então tudo tende daqui para frente ao quê? A ficar muito mais difícil. E as principais dificuldades que nós vamos enfrentar
Não são dificuldades externas, apesar delas também estarem difíceis. Mas nós vamos enfrentar lutas sobre lutas intrinsecamente. São valores morais que nós já podíamos ter aprendido e que ainda não se aprendeu. Então, o vazio será muito maior. Mas esse vazio vem de dentro para fora, porque nós não aprendemos a nos desenvolver como ser humano. Daí a gente vê, até hoje, em pleno século XXI, ainda existem pessoas que morrem de fome. Semana passada, em São Paulo, e quem é de São Paulo sabe, quem viu o noticiário pode confirmar, né? 2 moradores de rua morrendo de frio. Então as desigualdades estão aí instaladas. E não só elas, mas vem o orgulho, a vaidade, a soberba, a falta de perdão, a falta de humildade, a falta de gratidão. Então, o que nós precisamos entender, né? E colocar o nosso pensamento muito fixo nisso, para que nós também não viemos a tombar. Primeiro, envolvendo a questão da mediunidade, nós precisamos entender, e muitos falam o seguinte, que os médiuns, a maioria das vezes desistem porque médiuns são também muito tentados no sentido de obsessão, de serem obsediados. Isso é verdade, porém, abre-se também uma outra visão para o médium. Tá? Então, você tem médium aí presente, né? A Maria Dias, que está em desenvolvimento. Nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. E nós vamos um pouco mais adiante. Não só nós médiuns precisamos estar vigilantes, mas aqueles que estão dispostos a servir a Deus, a andar de acordo com os princípios de Deus, a andar de acordo com os princípios daquilo que acredita, seja lá qual religião for, vai ser tentado. Mas a palavra-chave está aí, no tentado. Então cabe a nós ficarmos em vigilância para que nós não baixemos a nossa guarda, ou seja, não baixemos o nosso estado vibracional e demos então entrada para essa turma agir. A Terra, assim como tem bons espíritos trabalhando, está cada dia mais povoado de espíritos que estão trabalhando em cima da negatividade, está trabalhando para derrubar a igreja, para derrubar templos, para derrubar casas espíritas, para derrubar, sobretudo, o nome de Deus e passar por cima de todos aqueles que estiverem querendo andar e seguros nas mãos de Deus. São tempos difíceis. Muitos vão cair. Existem muitos médiuns já colocando até muitas datas aí, né? Inclusive de Divaldo Franco. Eu ainda não me ousei e nem vou ousar, mas vou ficar vigilante. Que meados de 2024, 2025 nós teremos suicídios em massa. Porque as pessoas elas não vão aguentar determinadas explosões de sentimentos, de dificuldades, então vão desistir. A espiritualidade inimiga, digamos assim, está trabalhando para isso muito. Então nós precisamos estar ainda mais vigilantes.
sabermos ainda mais o que nós, né, queremos da vida, o que nós viemos fazer aqui, porque nós, e nós quando eu digo, é todos nós, independente de religião. É aqueles que têm fé, que crê, né, que tem Deus como Jesus Cristo Salvador, né? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: nós já somos minoria e vai diminuir ainda mais. Enfrentaremos inúmeras dificuldades, mas que a nossa fé, que a nossa persistência, né, que a nossa colocação diante da vida, a nossa certeza do que nós estamos aqui e viemos fazer, seja muito maior do que a vibração desse pessoal que está aí. Médiuns vão enfrentar dificuldade em qualquer lugar. Cristãos vão enfrentar dificuldades em qualquer lugar. Seja dentro de uma igreja, sendo aquele cristão que não vá à igreja, mas está ali praticando o cristianismo, a palavra de Deus dentro de casa. Seja nós que estamos aqui agora em conversa. Então, nós precisamos saber exatamente. Eu sei quem eu sou, eu sei dos meus valores, eu sei o que eu vim fazer nessa terra, eu tenho um projeto reencarnatório, eu vou permanecer de pé, embora eu possa cair, mas eu vou me levantar, porque eu sei do meu propósito e eu vou cumprir até o final firmes nas mãos de Deus, porque senão vai cair. E a Claudionete falando aí, só Deus para nos amparar. Verdade. Mas só nós, para poder mantermos viva a nossa fé. Para tentar aprender com cada percalço que passar no caminho. Com cada irmão que chegar com uma atitude nos mostrando o seguinte: olha aqui, não seja dessa forma. Porque a gente vê tantos, né? Tantas pessoas que passam por nós e nos mostram determinadas atitudes que a gente fala, isso eu não quero para mim. Então eu tiro como aprendizado e não vou ter essa conduta, né? Então nós vamos ser minoria, assim como foi minoria quando Jesus passou pela terra, quando poucos acreditavam em tudo que Jesus falava, e necessitou Jesus estar pregado numa cruz. Necessitou Jesus, depois de desencarnado, Jesus voltar para mostrar que vivia e que ele era Jesus Cristo. Então vamos nos ater para isso, termos muito cuidado, né? Para nós não sairmos do nosso caminho. Não abandonar, né? A instituição chamada família, que hoje em dia, em muitos pontos, em muitos lugares e em muitas casas está falida, infelizmente, que nós possamos pegar as famílias modelo e trazer para nós como aprendizado no seguinte sentido: ali naquela família, apesar de todos os desafios, Jesus está reinando. Ali tem luz. Então, não é porque é a família modelo que não tem desafios. Tem desafios, mas estão perseverando. Tem desafios assim como outros qualquer, e talvez até pior, mas estão perseverando. E por perseverar, né, muitos ali chegarão muito mais vitoriosos ainda, porque conseguiram sanar muita coisa que precisava ser sanada. O amor curou, tá? Então eu faço um apelo aos médiuns presentes, né? Eu não sei se tem algum aí que está em processo de desenvolvimento ou já desenvolvido, né? Para que não abandone também o barco, para que não abandona
Abandone a palavra de Deus. Porque a gente que de uma certa forma fica um pouco mais visível, não é fácil, sabe, gente? Eu sei que a gente tem a gente é julgado o tempo todo. A gente precisa, né, ter um tempo maior disponível para poder exercer esse nosso trabalho. A gente precisa tirar um tempo para ficar longe da família, mas para ir, né, em direção do outro, muitas vezes o outro que a gente nem conhece, nem sabe quem, né? A gente está ali se disponibilizando. A ingratidão não vou nem mencionar, porque a ingratidão, isso não me desestabiliza, sabe? Mas a questão são os julgamentos, né? E é fato que a gente sabe, né, que a gente encontra aí pelo mundo pessoas também que exercem, né, essa forma de caridade de uma maneira equivocada, né, que fazem com que as pessoas tenham esse julgamento e generalizam muitas coisas, né? Então, se vocês aí, algum de vocês, por exemplo, sai da casa de vocês hoje e vai na casa de alguém e quer falar sobre alguma coisa que seja de Jesus Cristo, que seja do Evangelho, que seja da doutrina espírita, poucos querem ouvir. Muito poucos querem ouvir. Muito pouco quer ajudar em prol de alguma coisa, né, que leve o nome a Jesus Cristo. Jesus Cristo, mais uma vez, né, tem sido motivo de deboche em muitos lugares. Mas que vocês não se esqueçam que a própria palavra diz que no fim do tempo, que não é o fim, né? A gente sabe que é só o fim da terra de expiação e prova. Só vai conseguir atravessar do outro lado, vencer cada dia e cada obstáculo, aquele que perseverar e viver pela fé e na fé. Que nós possamos continuar sendo soldados de Cristo. Que nós não abandonemos essa guerra. É guerra. Guerra espiritual que já está aí instaurada há muito tempo. Mas que nós possamos ser resistência. Para que nós possamos conseguir ficar de pé. São tempos difíceis. Mas aquele que manter a sua fé viva e a sua vibração elevada conseguirá passar. Vai achar a saída. Que nós possamos estar firme e que nenhum de nós desista